Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil prova todos os dias que nem o melhor dos roteiristas de Hollywood consegue competir com a nossa realidade. Gente, depois do Maduro bolsonarista, temos agora Randolfo Rodrigues mudando de lado. Parece piada, mas não é. A gente vai comentar sobre isso já no primeiro tema, ao falar de Olimpíadas, mostrando como é que age a imprensa no Brasil, mais algumas outras coisas, e até falando de imprensa, já adiantando o quarto e último tema, a Globo postou uma fake news que não foi desmentida apenas pela Folha de São Paulo, mas pelo próprio G1, que é do Grupo Globo, o que mostra que os jornalistas do próprio grupo não leem o que o coleguinha escreve. E entre esses dois temas, vamos falar de democracia, vamos falar de Maduro. Tem um texto aí que foi publicado nas últimas horas que é uma pérola o texto. Assim, uma pérola, do início até o fim, daquele jeito que eu falo pra vocês. Vejam onde saiu, o contexto, o momento, quem escreveu, quem... Sensacional. Tem uma matéria também que saiu agora de manhã, fresquinha, 5 da manhã. Parece que a imprensa anda nos assistindo. Aí depois vamos falar sobre o Brasil do Lula, que segue acorrentado, não sai do lugar, muita sabotagem. E aí tem muita coisa pra comentar aí com vocês sobre isso. E se der tempo, tem as coisas extras, mas não acho que vai dar tempo de comentar hoje. E vamos começar. Vejam só. A Globo, né, deixa claro, acho que meio que todo mundo já sabia disso, né? Mas só pra deixar claro, com Deus não se brinca, bolsonaristas criticam a abertura da Olimpíada por releitura da última ceia. Ou seja, se você está incomodado com o que está acontecendo, se você ficou incomodado com a abertura das Olimpíadas, você é bolsonarista. E quem gostou é petista. É assim que funcionam as coisas, né? Acho que nesse ponto aí dá para ser bem binário. Se bem que eu acho que tem gente que não é bolsonarista que também não gostou, né? Mas você vê, pra Rede Globo, se você... É porque bolsonarista, pra Globo, é a pior coisa do mundo. A Globo gosta de umas coisas esquisitas, mas bolsonarismo jamais. Referência ao famoso quadro da Vinci, com drag queens, foi alvo de reclamações de aliados do ex-presidente. Ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também foi às redes protestar. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Aí, volta o homem que mais odeia o Brasil. Ele odeia mais o Brasil do que o próprio Lula. Mais do que o próprio Lula. Jamil Chad. Cerimônia enfurece extrema-direita que pede boicote e fala em sacrilégio. Extrema-direita, viu? Extrema-direita. Aí olha que engraçado. Conectando a primeira matéria com o Jamil Chad. Chico Graziano, que odeia Bolsonaro. Ele odeia, não é um negocinho, ele odeia. É ódio. A única palavra que acho que você consegue capturar o sentimento do Chico Graziano por Bolsonaro. Ele compartilha a nota do Jamil Chad. Trouxe do jeito que ele fez, né? Meio feio assim, um print meio feio. Extrema-direita, o seu fiofó. Ou você é um sacana ou um gozador. Porque mal informado não é. Houve uma cena que enfureceu os cristãos, pessoas de bem, gente decente, amigável, nada a ver com os extremos ideológicos. Isso é o que se tornou as Olimpíadas. Eu até fiz 2 tweets ontem, que eu acho que a maior parte de vocês vão conseguir compreender. Gente, a Olimpíada era uma coisa que, acho que até a última, eu acho que, sem brincadeira, até a última, a galera assistia por causa dos esportes. Na última começou, né? E aí, ele votou em quem? Ele vai votar em quem? É bolsonarista? Aí já tava mais ou menos assim. Mas tudo bem, era aquele momento do esporte, aquele momento que a gente tava nem aí, sabe, pra nada, a gente só queria ver o cara ganhar, subir no pódio e quem sabe tocar o hino do Brasil. Sei lá, nas Olimpíadas passadas as discussões eram o quê? Eita, será que o Michael Phelps vai ganhar 8 medalhas? Será que o Usain Bolt vai quebrar o próprio recorde, o homem mais rápido do mundo? O jogo do vôlei só se perguntava que horas era, porque era uma certeza que o Brasil ia ganhar. Lembra daquela seleção? Gustavo, aí tinha o Maurício, o Serginho, André Heller, Giba, Dante, Carlão. Eu tava conversando com meu pai mais cedo, eu lembrava quase a seleção inteira. Eu fiquei tão dúvida, mas por que era aquele levantador que foi do Maurício, que brigou com o Bernardinho? Aí depois eu lembrei que era o Ricardinho. Jogava com a toalha, era bom só daquela bola de segunda. Era o que a gente sabia, gente, é o que a gente discutia. Olha o que a imprensa transformou as Olimpíadas. Era um momento que o Brasil deveria estar unido, uma unidade nacional. Não, eles destroem tudo. A esquerda odeia o Brasil.
Eles odeiam o Brasil. É incrível. É incrível o que se tornou as Olimpíadas. Imagina a Copa do Mundo. É só um palco para avançar com politicagem. E as pessoas não estão nem mais querendo acompanhar. Agora, engraçado, aqui na Austrália você liga as coisas, tá todo mundo só falando do esporte. Só no Brasil que os caras estão enchendo o saco dessa porcaria. Se bem que na França também tá, né? Aí você se pergunta, e aí? Outra coisa que eu acho que vale a pena prestar atenção nesse tweet é que Chico Graziano já foi político, queria ser ministro do meio ambiente, né, ou do agro, do governo Bolsonaro, não foi, e por isso que ele ficou com raiva de Bolsonaro. Você vê que ele compartilha a nota, ele até sabe que o Jamil Chad não é mal informado, mas eu duvido que ele saiba que é um Jamil Chad. E é o que eu falo pra vocês, procurem conhecer os jornalistas, eles não são muitos. Não são muitos, você consegue ver, até quando trocam, aparece um novo, eles falam, olha, não sei quem tava trabalhando no Estadão agora tá na Globo, não sei quem era da Globo agora tá no Metrópole, quem no Metrópole agora tá no Estadão, e você vai vendo, vai mudando, a mina lá, Dona Fernandes, tava agora tá Folha, é um padrão, aí depois fica sem entender. Isso aqui não tem má informação. Ele não é um gozador. O Jamil Chad faz esse tipo de postagem de caso pensado. É um dos maiores promotores dessas agendas internacionais para desestabilizar o Brasil. Essa é a função do Jamil Chad no debate público. Aí, falei na introdução, para você ver que eu não sou maluco. Senador petista segue bolsonaristas e também critica a releitura da última ceia. E o que é que o Jamil e a Globo nos ensinaram? Que quem acha ruim é a extrema-direita e bolsonarista. Então temos aqui Randolfo Rodrigues, o novo senador bolsonarista da extrema-direita brasileira. Para Randolfo, a cerimônia foi quase impecável, tendo falhado ao ofender símbolos religiosos. A postagem do Randolfo é essa e trouxe de quebra aqui um tweet do Felipe Neto. Quero ver nas próximas horas se o Randolph vai apagar, vai fazer uma meia-culpa ou vai fingir que não é com ele, porque ele vai arregar. Ele não vai responder o Felipe Neto. Não só o Felipe Neto, como centenas de postagens. Já falei para vocês, né, sobre algumas coisas também, prestar atenção. Essa postagem do Randolph tem mais comentários do que likes. Tem mais comentários do que likes. A esquerda está destruindo ele. O Randolph sabe o que a esquerda pensa. Eu não sei porque ele fez isso. Talvez, né? Pra ele estar falando, não, o PT não concorda com esse tipo de coisa. Esqueceu de combinar com os russos. Não é aquela expressão? Esqueceu de combinar com os russos. Foi quase impecável a abertura. Mas a bola fora ficou para a interpretação da Santa Ceia. Não será ofendendo símbolos religiosos que nós promoveremos a inclusão de todos. O próprio Jesus nos dá ensinamento nesse sentido. Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam. E o Felipe Neto chega ali e fala, ô Randolph, toda turma de diversidade, qual é a ofensa? Fala aí, Randolph. Fala ou apaga o tweet, que é um covarde, né? Não tem como, gente. Aí, você vê a grande questão é o seguinte. Se fosse para ser diverso mesmo, aí os conservadores iam ficar encurralados. Se fosse tudo, se a diversidade realmente existisse, os conservadores iam ter que ficar caladinhos. Não iam poder comentar essa notícia, senão ia aparecer um bando de hipócrita. Aí a turma da diversidade, do Felipe Neto, do Lula. Abertura. Olha ali. Olimpíadas. Entenda por que surfista brasileiro não pode competir com pintura de Cristo na prancha. Comitê proíbe manifestações religiosas e material do surfista continha desenho do Cristo Redentor. É o cartão postal do Brasil, acima de tudo. E qual o problema? Tá lá surfando. Incomoda? Agora a Santa Ceia pode, né? A piadinha com a Santa Ceia pode. Homenagem a Jesus Cristo na prancha? Não pode. Cadê a diversidade, gente? Cadê a diversidade? Cadê a diversidade, pessoal? Você vê como são as coisas? Cadê a diversidade agora? Olha ali, o novo extremista de direita, Leonardo Atush, o maior passapanista, o dono do Brasil 247. Renato falou, até a extrema esquerda radical não aguenta mais os wokes. O Atush escreve, ó, Macron
Não é um promotor da igualdade, da diversidade ou da inclusão. É um agente do neoliberalismo e de conflitos, batalhas. Em vez de celebrar a paz, Macron provocou um grande conflito cultural global com sua abertura woke. Agora os progressistas exaltarão a diversidade enquanto a direita será ultrajada. Mas são todos biscoitos do pacote neoliberal. Mas Paulo, não sei o que lá, Brigadeiro Batista, eu não lembro o nome do cara, trabalhou até no BRICS. Tem razão, foi de péssimo gosto. Nem a turma de esquerda aguenta. Aí falando um pouco mais de hipocrisia, a turma que elogia a paródia da Santa Ceia nas Olimpíadas, dizendo que é arte, diversidade, inclusão, é a mesma que tentou cancelar Emílio Surita por ser fóbico, né? Por ele ter imitado um apresentador da Globo News. E o nosso glorioso apresentador da Globo News, o Marcelo Cosme, quer que o Emílio seja preso. Pelo menos é o que ele tá dando para entender. Marcelo Cosme reage após ser alvo de deboche na Jovem Pan. Precisa ser visto como crime. O Emílio nem sabia o nome dele. O Emílio, aos meus olhos, tava só mostrando a arrogância, a petulância da turma da Globo na hora de dar as notícias. Mas vai entender, né? Vai entender. Aí, nos aproximando dos finalmente para falar de democracia, tem tudo a ver com Maduro. Janja visita a Casa Brasil e jornalistas são empurrados por assessores. A Elisa pergunta, ataque à imprensa? Vamos aguardar a reação dos jornalistas brasileiros. Vai ter nada. Não vai ter nada. Tinha uma notícia hoje para eu trazer aqui, mas eu vou trazer depois, que traz um complemento para a história lá do print da Mônica Bergamo, que ela postou sobre a assessoria da Janja, que mentiu, enganaram a Mônica Bergamo, saiu no Guilherme Amado. A gente deve comentar sobre isso amanhã, mas eu tô deixando de avisar de agora. Aí eu sei que você viu isso daí, né? Você falou, o que é que tem a ver a Janja na Casa Brasil, jornalista sendo empurrado com o Nicolás Maduro? Vou relembrar. Quando Maduro veio ao Brasil, a jornalista da Globo, Délis Ortiz, foi agredida. E até agora não teve conclusão do caso, ou pelo menos vai para debaixo do tapete. É um padrão, né? Quando é de esquerda. Aí falando do Maduro, Atlas Intel, um instituto aí que cresceu bastante depois de se aproximar do lulismo, tá até agora com selo da New York Times. The New York Times concedeu selo diamante. 100% alinhado à agenda globalista. Mas enfim, mesmo o Atlas Intel aí, né? Lulistão. Ontem eu vi, eu não sei se ontem eu li o nome errado. Não sei se eu li o nome errado ou se eu que pensei sozinho comigo mesmo. Mas eu li no Twitter, acho que o cara, não sei se o cara não colocou acento, etc. Mas eu vi alguma coisa, o cara reclamando dessa galera, né? E do Lula chamando de libélula. Eu li libélula, que seria a junção de liberal com Lula, com lulista, né? Você vê libélula, você vê aquele... É um inseto, né? Que passa, fica passando o fiofó dele em um monte de lugar. Você fala, realmente, acho que é um animal perfeito, é um inseto perfeito. É um inseto, né? Pra representar o que se torna aí essa galera. Mas enfim, o Atlas Intel diz que o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, lidera a disputa com 52% dos votos, Maduro tem 44%, e aí o Instituto, amigo do lulismo, fala que, contudo, não acreditamos que as eleições serão justas ou livres e não consideramos a medição como uma previsão eleitoral. Quem poderia imaginar que a eleição não vai ser livre nem justa, né? Eu quero ver amanhã. Primeiro, como é que o Lula vai reagir depois do resultado, se Maduro vencer. E eu quero ver a reação, né? A primeira reação do Lula, ele falando. Depois eu quero ver a reação internacional. E depois eu quero ver a segunda reação do Lula. Porque eu tenho pra mim que o Lula vai abrir a boca muito rápido. É minha previsão. O Lula vai falar muito rápido. Vai sair um posicionamento internacional criticando a Venezuela. O Lula vai ser cobrado por conta disso. E depois ele vai dar uma moderada no discurso para não desagradar o Biden. Vamos esperar para ver. Minha previsão. Aí o Maduro realmente está se esforçando para ser bolsonarista ou dilmista, né? Porque a turma condenou Bolsonaro. Hoje tá difícil para falar, viu?
Toma condenou Bolsonaro a inelegibilidade por se encontrar com os embaixadores, mas quando a Dilma fez basicamente a mesma coisa, de boa, de boa, a Dilma pode. Aí agora foi a vez, do Maduro. A horas da eleição, Maduro convoca embaixadores em ato no qual critica Bolsonaro. Acho que ele tá criticando Bolsonaro só pra ter certeza que ele não é bolsonarista. Vai ser difícil, né, pra Globo postar ele, né? Raquel Landim, e agora a Raquel Landim? O Maduro criticou Bolsonaro. Aí a Raquel Landim vai soltar que nota? Maduro trai Bolsonaro. Maduro trai Bolsonaro. Efeito Joyce Halseman. Sentado em um palco, embaixadores e observadores eleitorais à sua frente, Maduro voltou a falar em banho de sangue no país. Esse é o grande democrata, Maduro. O problema é Bolsonaro, né? Diz que Bolsonaro e Milei fazem parte de uma direita fascista. E ainda ironizou que o TSE ficou chateado com seus comentários. Ele é debochado, Maduro, né? Mas enfim. Avançando aqui, pra gente falar de alguns assuntos mais sérios. Não que a questão de Olimpíada Maduro não sejam. A gente falando, né? As coisas aí de costume, mostrar hipocrisia. Mas falar de alguns assuntos mais concretos mesmo. Concreto, coisas mais... que eu acho que vai ter um impacto maior nas nossas vidas. Porque a Olimpíada, beleza, tá aí, passou. A agenda woke tá ao nosso redor o tempo inteiro. E não acho que ela vai desaparecer do dia pra noite. Só que esse ano temos eleições. Não só na Venezuela, não só nos Estados Unidos, como as eleições municipais no Brasil. E aí eu quero mostrar pra vocês três coisinhas. Primeiro esse tweet, a sequência dele. E depois um caso aí que aconteceu com o Bolsonaro ao longo dessa semana. E vejam só, não é de hoje que esse tipo de coisa aqui acontece. Tivemos Joyce, tivemos Alexandre Frota, né? Só para pegar de exemplo. Mais recentemente falamos do Ottoni de Paula, que é do MDB, mas estava lá no lançamento da candidatura do Eduardo Paes com um broche direita com Eduardo Paes. E aí saiu na Globo, né? Bolsonarista apoia Eduardo Paes. Quem era o bolsonarista? O Ottoni de Paula. E a Veja noticia ontem, bolsonarista se filia ao PCdoB. Olha só, bolsonarista se filia ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Vira vice do PT e era fura em Olinda. É mole? O empresário Celso Muniz, um empresário recém-ingresso no PCdoB, que se notabilizou politicamente nos últimos anos por apoiar a pauta bolsonarista. É mole? A Yatsuki diz, entenda o que significa apenas oportunismo. E eu tenho certeza que vão falar, cara, é só um oportunista. Eu tenho mais pura convicção que vão falar, esse cara nunca foi bolsonarista. E olha onde ele já tá, do lado do Humberto Costa. Já tá do lado do Humberto Costa, falando lá pros petistas. Esse ano, gente, como todos os anos, e como vai ser também no futuro, sempre vai aparecer alguém com segundas intenções, ou tentando emular o discurso fácil. E isso, inclusive, é uma das coisas que nos prova que precisamos cada vez mais aprofundar as discussões. Começar a ter ideias mais profundas que correm pela sociedade. Porque na hora que vem um oportunista, ele vai ter que realmente ter um discurso com uma profundidade, com conhecimento, para conseguir convencer as pessoas. Porque enquanto ser de direita for ser antipetista, vira isso daqui. Aí, falando, não tem a ver com oportunismo, mas, sei lá, pensar um pouco mais, usar um pouquinho mais a cabeça. Essa semana Bolsonaro tava no sul do Brasil, né, Rio Grande do Sul. Aí ele foi lá passear, né, fazer um comício. Aí o Metrópolis noticia: ao lado de Bolsonaro, prefeito de Farroupilha sugere, né, sabe que aquele artefato, né, que você bota a cabeça, os braços e cabeças rolantes pro ministro inominável. Aí eu pergunto pra vocês, qual a necessidade de uma piada como essa? Qual a necessidade de uma piada como essa?
Já estamos em 2024. O cara é prefeito. O cara é prefeito. Olha o tipo de posto do cara. Isso é ridículo. Aí depois acontece alguma coisa. Todo mundo diz que o Brasil não é uma democracia. Aí acontece uma retaliação. Aí o que é que vai acontecer? Bolsonaro faça alguma coisa. Aí se Bolsonaro não conseguir salvar, tá lá. Bolsonaro abandonou seus aliados. Mais uma vez. Sabe, o pessoal tem que dar uma amadurecidinha, tem que começar a pensar, né? Usar o cérebro, pelo amor de Deus. E aí, só para mostrar também um pouco da hipocrisia, a Tsuki relembra uma postagem do Noblar, que segue no ar, uma postagem de 8 de julho, 8 desse mês. Ele coloca o artefato que arranca cabeças. E o Noblar diz, ó, bom, agora só falta restabelecermos a rolagem de cabeças para aplicação em casos extremos. A Tsuki diz, é totalmente desnecessária a fala do prefeito. No entanto, se for para ter punição por uma transmissão que já foi apagada, segundo o próprio Metrópolis, tem que haver punição também para essa postagem que ainda hoje, dia 25 de julho de 2024, está pública, que é do Noblar. Só que entra naquele ponto, né? Quando você é de esquerda, você pode fazer o que você quiser. Você pode propor as coisas mais absurdas. O problema é quando você é de direita. Então, ano de eleição, vai ter oportunista, né? Muita ajuda a quem não atrapalha. Sério, a gente não dá mais pra ficar tendo esse tipo de representante político. Pô, beleza, bacana. Né? Se for candidato à reeleição, que vença. Né? Tá aí, sei lá, o que perca, eu não sei quem é um candidato também. Mas pelo amor de Deus, pô. Até quando? Até quando esse tipo de coisa vai estar acontecendo? Sabe? Não leva a gente a lugar nenhum, gente. A lugar nenhum. Absolutamente nenhum. Mas vamos lá. Para falar de algo ainda mais importante. Também é falar sobre a direita. Tava lá, né? Nas leituras diárias. Passei pelo Estadão. Quando eu li o título, já me fisgou. A irresistível ascensão do nacional populismo. Olha como essa palavra populismo tá aparecendo cada vez mais frequente. Cada vez mais frequente. Ligada, né? O nacionalismo, nacional populismo, colocando isso daí. Para falar dos patriotas, dos soberanistas, né? E falar desses movimentos, né? Essa, basicamente, que vem sendo a direita na Europa, nos Estados Unidos. A gente vem comentando muito sobre isso. Aí saiu esse texto. Eu não sabia quem era o autor. Eu fui ler o texto e falei, rapaz, que texto interessante. Na hora que eu vi quem era o autor, na hora que eu descobri quem é o Luiz Sérgio Henriques, eu falei, não é possível. Dei risada sozinho. Eu vou deixar pra mostrar quem é ele no final. A gente primeiro vai olhar o texto inteiro. Aí ele fala assim, ó, no subtítulo. Se esta breve descrição do laboratório ultraconservador fizer sentido, então teremos um roteiro para a reação dos democratas em todo o mundo. O texto dele, ele está se propondo a analisar esse fenômeno de um crescimento de uma direita soberanista, patriota, populista. E se o movimento for esse da forma como ele está descrevendo, ele falou que já tem um roteiro do que os democratas... Olha só, os democratas. Se você está contra os soberanistas e populistas, você é um democrata. Você não pode ser um democrata se você é soberanista. Olha que curioso. Você não pode ser democrata se você pensa no povo, você é um populista. Olha como tá esses termos, né? Antigamente era golpista. Agora eles já estão transformando o termo nacional populismo no novo golpista, um novo antidemocrático. E cada vez mais eles estão ampliando o que é ser malvado. E ele vai dar o roteiro final. Aí ele fala assim, ó. Passado ao menos por hora o susto francês, com a aliança entre centro e esquerda, que barrou a marcha aparentemente inelutável de Le Pen, nossa atenção cruza o Atlântico e se volta agora para uma situação de risco ainda maior. Ele já começa o texto dando destaque para alianças. A gente comentou até ontem, né? Foi a democracia, que 9 partidos assinaram, PT, PSDB, famoso Teatro das Tesouras, que onde for necessário, vamos nos unir para derrotar a extrema-direita. Referimos-nos, obviamente, aos Estados Unidos, hoje uma sociedade fraturada
E uma democracia disfuncional em que um dos dois partidos históricos, capturados por um homem forte, tornou-se fator da subversão estimulada por parte das elites do país. Peraí. As elites americanas apoiam o Partido Democrata. O mercado financeiro apoia o Partido Democrata. O Soros apoia o Partido Democrata. Que elite é essa que apoia o Trump? Tá doido? De fato, a sedição de janeiro de 2021 marca um ponto de não retorno com a negação da legitimidade dos resultados eleitorais e da transmissão pacífica do poder, um cenário que poderá se desenhar novamente em caso de vitória dos democratas, a priori inaceitável para os trumpistas. E será que a vitória dos trumpistas é aceitável pelos democratas? Porque o próprio autor está nos levando a crer que não. Só vale se eles vencerem. A extrema-direita europeia, justiça seja feita, não cruzou a linha decisiva, mesmo que o fantasma, olha a palavrinha, iliberal, também ronde ameaçadoramente por lá. Iliberal. Ele tá falando aqui com certeza, né, da turma, por exemplo, do Orbán, da própria Le Pen também, lá na Holanda, que a turma entendeu que, cara, os liberais da esquerda é a mesma coisa. Lá a turma realmente já entendeu. No Brasil, o presidente está capturado pelo discurso. Aliás, ele nunca se corporifica da mesma forma nas diferentes realidades nacionais. O peso material e simbólico dos Estados Unidos, sua participação relevante na economia global e seu papel de primeira república democrática dos modernos dão a dimensão da catástrofe que teria uma eventual vitória da versão do nacionalismo populista ou que de outro nome que queira dar. Ele não está preocupado muito com o rótulo, é o rótulo do momento que vem sendo utilizado. Olha o que está sendo criminalizado pelos liberais. O Estadão é um veículo liberal. Desde logo, estaria aberta a possibilidade de construção de terceira grande autocracia do nosso tempo. No mínimo, os democratas, em geral, não só os membros de determinado partido, seriam forçados a uma difícil e arriscada manobra defensiva em face da ocupação organizada do poder planejada pelo trumpismo. Não, o Partido Democrata não tem também a ocupação organizada, né? É só um lado que é malvado. Considerando a dinâmica interna da União Europeia, até há alguns anos, o bem-vindo projeto unificador vinha sendo ameaçado de desintegração. O projeto que integra tudo e rifa a soberania nacional, esse projeto é bom. O projeto que você pode ter uma corte internacional que manda nos países, que é superior à Suprema Corte local. Inclusive a Polônia foi multada pela União Europeia por falar que a corte dela deve ter mais poder que a corte da União Europeia. Um projeto que os países abram mão das moedas nacionais para adotar uma moeda única, com Banco Central único. Controle. Isso é bom. Isso é bom. E esse projeto, ele vinha sendo combatido pela Europa das nações, os estados soberanos, defendida pelos diferentes ramos da, olha agora, extrema-direita soberanista. Olha como termos que a gente vem comentando, né, começam a aparecer na imprensa brasileira com atraso. Com atraso não, com o tempo certo. Porque algo que a gente também comenta é que o debate público no Brasil ele tem esse delay de mais ou menos 2 anos. E eu creio que, assim como Trump se elegeu em 2018, desculpa, 2016, depois Bolsonaro em 2018, mais ou menos da mesma coisa, Trump perdeu, depois Bolsonaro perdeu. As coisas que vem acontecendo, as pautas, coisas, você vê que tá indo em uma determinada direção, você fala, e no Brasil, esse tipo de discussão, a gente tá debatendo sobre isso, né? Pelo menos a gente tá debatendo sobre isso. Não estamos ficando para trás. A partir de dado momento, esta última se sentiu certo ou erradamente em condições de remodelá-la, sua imagem e semelhança, deixou de contestar frontalmente a União Europeia. A ideia passou a se torná-la uma fortaleza etnicamente homogênea, sediada embora por bárbaros de outras cores e religiões. Por sorte, as recentes eleições gerais mantiveram um centro relativamente forte e coeso, assim como um grupo dirigente que tem assento Antônio Costa, valoroso socialista português. Mais uma vez ele destaca a importância da frente ampla, a união dos liberais com a esquerda para salvar a democracia. Ele fala da França e das em Portugal, coisa também que a gente repete.
Ele não está comentando, não é de hoje. São os exemplos. Mantida a ferro e fogo América para os americanos e a mais recente novidade, né, nesse arcabouço de ideias dessa direita que está crescendo, é a formulação de um certo populismo econômico. E o que é que ele classifica como populismo econômico? Né? Que explora o ressentimento dos perdedores da globalização, basicamente os trabalhadores de menor formação educacional. Uma direita que está preocupada com os pobres. Uma direita que está preocupada com... Gente, quem são os perdedores da globalização? Os países que estão sendo desindustrializados. Estão vendo as indústrias depois do país, onde é o mais barato. Falam, não, peraí, tem que reindustrializar o nosso país. Não, tem que reindustrializar o nosso país também. Não pode deixar isso passar. Temos que focar também no nosso país. Calma, irmão. Não dá pra ser assim. Porque isso antigamente, em tese, era o quê? Era uma pauta da esquerda. Em tese, era o quê? Era uma pauta da esquerda. Então, olha, cara, vocês vão ver quem é esse cidadão comentando, ó, um grande problema dessa direita que tá surgindo é que ela vem conseguindo pegar as camadas, né, mais pobres da população. Se esse cara tá falando que isso é um problema que ele vai falar que tem que ser combatido, aí eu pergunto pra vocês, venho também falando de forma reiterada nos últimos dias, gente, precisamos aprofundar um pouco o debate. Não é para abrir mão da agenda de costumes, não é para abrir mão da luta pela liberdade de expressão, mas temos que colocar mais densidade e trazer novos assuntos para trazer pessoas que não estão tão preocupadas com esses dois temas para a direita. O cara que a gente está trabalhando 16 horas por dia, ele está preocupado só, sei lá, em botar dinheiro no bolso. E as pesquisas no Brasil nos mostram que quanto maior a renda salarial, na verdade, passou de 2 salários mínimos, o Lula já tem dificuldade. Passou de 2 salários mínimos, o Lula já começa a perder voto. As pesquisas também nos mostram que terminou o ensino médio completo, normalmente não é petista. Normalmente não é petista. Então, assim, se a gente resolve outros assuntos que a priori não tem relação com essa batalha cultural ideológica, você acaba vencendo a batalha cultural ideológica porque essas pessoas que vão ter a vida meio que resolvida, um problema central da vida delas, você está cuidando, ela vai votar no seu campo político. E você vai ter uma base maior de deputados, governadores, senadores, eleição do presidente da República. Então pensem nisso. Aí ele vem e continua. Aqui a esquerda Brahmani, termo cunhado pelo economista Thomas Piketty, é o alvo escolhido para o exercício fundamental do nacional-populismo, a proposição de um eterno e recorrente combate entre nós e eles, o povo e as elites. Colocam cá, tem um establishment, vocês, as elites, e o povo, a gente tá do lado do povo, porque a direita é isso. É a direita moderna. Como resultado final, a miragem de um partido republicano transformado em partido de massas trabalhadoras e de um welfare estruturado em bases nativistas. O que é o welfare? O welfare é basicamente... Bolsa Família é um tipo de welfare. Bolsa Família. Os programas, assim, né? De um bem-estar social. É um pensamento disso. O cara tá falando, não. É a direita que tá pensando, cara, o Estado não vai deixar de existir. O Estado ele vai continuar existindo. E temos que pensar aqui como utilizar a estrutura do Estado, pensando na nossa nação, para prover uma vida melhor para os menos afortunados. É só fazer o básico do básico do básico, que foi abandonado pela esquerda. E aí ele diz, ó, se essa breve descrição fizer sentido, se for isso daqui, se esse for o caminho que a direita for traçar, então teremos um roteiro para a reação dos democratas. Né? Quem está contra isso daí, qual o roteiro? Das mais diferentes orientações de todo mundo. Você pode ser tudo, menos soberanista e populista. Você pode ser tudo, menos soberanista e populista. Senão você não é democrata. Entre outras iniciativas, reconectar econômica e socialmente brahmanes e gente comum. Eu tô falando, tem que dar um jeito de conectar as elites com o povo. Temos que recapturar o povo. Reverter paulatinamente o nativismo e o fechamento corporativo das nações, dando à interdependência mais sentido e inteligibilidade. Temos que empurrar ainda mais uma pauta globalista. Né? É o contrário da soberania nacional. É o contrário de ser soberanista. Fazer com que a política democrática readquira direitos sobre a economia,
retirando desta aparência de fenômeno fora de controle que arruína a vida de indivíduos e comunidades. Ele quer que o povo volte a acreditar no sistema. E por trás de cada uma dessas formulações genéricas, a proposição mais modesta de que o voto sempre tem consequências e a democracia nunca exercício vazio. Ou seja, continuar falando, eles são golpistas, meu Deus, se votar nele vai ter um golpe, o golpe, o golpe, o golpe, o golpe. E ficar repetindo isso de ad eterno. Ad eterno. Como é que a esquerda chega ao poder no Brasil? Como que a esquerda chega ao poder no Brasil? Eu acho que é uma opinião que meio que a direita concorda, né? Não acho que vai ter muitas divergências. Vê ali na década de 60 e eles começaram a investir numa revolução cultural. Revolução cultural, revolução cultural, revolução cultural. Eu acho que quem comentou isso muito bem foi o professor Olavo de Carvalho. Eu acho que é a opinião meio que dominante na esquerda. E Olavo cita, inclusive, Antônio Gramsci, né? Uma revolução cultural granciana, através das mentes, dominando cinema, TV, cultura, tudo. Olavo falou isso, né? Foi assim que a esquerda chegou lá, né? Sabe quem é o autor do texto? Luiz Sérgio Henriques. Tradutor ensaísta, ele é um dos organizadores das obras de Antônio Gramsci no Brasil. Que coincidência, né? Olha que coincidência que as coisas são. O cara que, né, é o que organiza as obras de Antônio Gramsci no Brasil é o cara que está falando sobre esses assuntos, né? Como a nova revolução cultural deve ser feita? Quais são os temas que precisam ser criminalizados na sociedade? Vamos criminalizar a soberania nacional, vamos criminalizar um olhar focado no povo, vamos criminalizar um olhar que a estrutura do Estado tem que ser para os menos afortunados. Temos que conseguir convencer, né, que realmente tem que ajudar os campeões nacionais, do jeitinho que o Lula gosta. Vocês acham que isso é coincidência? Vocês acham que isso é mera coincidência? Mas enfim. Vejam como as coisas vão se encaixando. E esse aqui é mais um texto dentre tantos. E quem mais vem puxando essa narrativa, esse movimento, é o Estadão. A gente comentou sobre isso até ontem também. É sempre o Estadão. Que é um jornal golpista por fundação. Não é, né, não é quando eles chamam o Bolsonaro de golpista. É realmente uma descrição da realidade. Foi fundado lá pelos bucheiros, 1870 quebrado, para promover um golpe de Estado. E deram em 89. Tentaram de novo em 32. Não conseguiram. Mas conseguiram vencer a narrativa, a Revolução Constitucionalista. Depois deram em 64. Aí depois choraram porque deu um golpe errado. O golpe era entre os militares, fica um ano e devolve o poder. E aí teve o golpe, o chamado golpe dentro do golpe, os militares não devolveram. E aí é por conta dos militares não devolverem que Globo e Estadão começou a chamar de ditadura. Esse que foi o grande ponto. Não é aleatório. Eles estão avisando, ó, se o establishment, por exemplo, esses daqui são os pontos problemáticos, eu acho que esses são os pontos certos. Se eles não querem isso, é isso que eu quero. Se a Globo tá no lado, o Estadão tá do lado, eu estou do outro. Aí, eu já fiz isso uma vez, fiz de novo, né? Brincar com o Breno Altman. Eu trouxe um tweet do Breno Altman que eu falei, gente, esse tweet aqui, se você troca algumas palavras, ele é totalmente aplicável pra direita. E aí eu vi o tweet, que eu acho que encaixa muito bem com esse texto. O Breno Altman fala o seguinte, ó. Combater a extrema-direita virou o álibi perfeito para a rendição de setores e lideranças de esquerda ao liberalismo. Como tudo o que importa seria combater o perigo oferecido ao sistema democrático liberal pelo neofascismo, abraçam-se a ideologia burguesa sem constrangimentos. O que ele está falando? Está falando do Lula e do petismo. Em nome de combater Bolsonaro, vale tudo, inclusive virar neoliberal. Ficar de joelho pros burgueses, pra burguesia brasileira, pras elites nacionais. Aí eu mudei, né? Onerb Nantla. É Breno Altman, traz pra frente. Aí eu mudei. Combater a extrema esquerda virou o álibi perfeito para a rendição de setores e lideranças conservadoras ao liberalismo. Como tudo o que importa seria combater o perigo oferecido ao sistema democrático liberal pelo petismo, abraçam-se a ideologia burguesa sem constrangimentos. Podia talvez ter mudado burguesa no final. Mas me diga se isso aqui não é união da direita.
É momento de união. Não importa o que a pessoa fez no passado. Não importa se essa pessoa perseguiu pessoas de direita no passado. Não importa se essa pessoa criou esse cenário de censura que o Brasil vive. Não importa. Nem importa também se ele não pediu desculpa. O importante é tirar o Lula. Tirar o Lula é tão importante que você acaba empoderando as pessoas que já te fez o mal, que você sabe que vai te fazer o mal de novo, mas nesse momento é um momento de união. É um momento de união. Momento de união. Momento de união. Aqui é uma nota que eu achei muito curiosa. Eu comentei ontem no vídeo com vocês sobre a questão da Vibraz. Comentei outro sobre a questão do Luiz Felipe. Mas não. Tinha dias que o Luiz Felipe tinha falado nas redes sociais. Eu não sei porque o Metrópolis escolheu publicar essa nota hoje. Então, pra mim que o Gustavo Zucchi tinha assistido, viu? Então, pra mim, viu, Gustavo? Nunca conversei com você, não lhe conheço. Se foi, achei curioso. Mas tá ali, ó. Boulos e Príncipe unidos contra a venda de fabricantes de ferramentas. E o que eu comentei no vídeo ontem, eu falei, gente, olha aqui, ó. O Boulos aparece em todos os portais de imprensa como um cara que tá defendendo o Brasil, a soberania nacional. E eu acho que é uma coisa importante. E eu mostrava, eu falei, olha o posicionamento do Luiz Felipe. Ele falou do tema. Pediu uma informação no privado, cara, e aí? O que é que você acha da proposta do Boulos? É o caminho? Ele diz qual é o caminho que o Boulos oferece. E eu mostrava, eu falei, gente, a direita, ela tem conteúdo, ela sabe comentar sobre os temas, só que precisa falar, precisa abrir a boca. E não só abrir a boca, tem que também agir. O Boulos apresentou um projeto de lei, por mais que não seja o caminho certo. Eu acho que vai ser devolvido o projeto. Mas foi lá, fez, virou notícia na imprensa. Nossos deputados têm que, ó, levantar a manga, cair pra dentro. Apesar de não ter apoiado publicamente a iniciativa de Boulos, porque ele não apoia o que o Boulos está propondo, o Luiz Felipe, conhecido como Príncipe, se manifestou em suas redes contra a venda da empresa brasileira. Sou contra a venda da Vibraz no sentido dela sair da mão de brasileiros. É importante que temos tecnologia nacional bélica. O nosso poder dissuasório é justamente ter tecnologia e poder fabricá-la. Antes de falar da fake news da Globo, pra pegar o gancho aqui nesse assunto, eu ia falar sobre isso amanhã, mas vai fazer mais sentido do que falar de algumas coisinhas e algumas hipocrisias do governo Lula. Antes de falar sobre isso, eu quero voltar nesse tópico aí, sobre questão de populismo, né? Pensar nos mais pobres, nessas coisas aí, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. Então deixa eu botar aqui uma coisa que não estava planejada no vídeo de hoje. Deixa eu ver onde é que eu começo. Acho que eu vou começar aqui, tá? E vou até aqui. Só pra fazer um gancho. Se liga. Tá comentando, né? Pô, a direita lá fora, olhar, pensando em seu país, desenvolvimento nacional. Não, temos que reindustrializar, os outros que se virem. Tudo o Brasil foi destruído pela tragédia das chuvas durante o mês de maio. As enchentes. A atividade econômica no Rio Grande do Sul recua 9% em maio, estima Banco Central. Imagine o impacto disso daí no Brasil inteiro. Não estou nem falando só do Brasil. Empresas que dependem do que é produzido lá, empresas que compram de lá, produtos que são exportados, enfim, tudo. Isso aqui é um impacto que vai impactar o Brasil inteiro. E eu pergunto para vocês, e aí? O que é que está sendo feito pelo sul do Brasil? Ela postou isso dia 21 e falou, ó, não esqueçam do Rio Grande do Sul. Maior queda desde 2002. O que é que o governo tá fazendo? E não pode só ficar só o governo. E eu também não acho que a direita, ela pode ficar só... Ah, e aí Lula, faça alguma coisa. Tem que cobrar o governo Lula, óbvio. Mas, gente, eu acho que é muito importante que a classe política brasileira, os seus representantes, os mais diversos, comecem também a apontar propostas, tenham uma agenda propositiva. Eu acho que isso é muito importante, porque a direita na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, vem crescendo e tendo êxito ao apresentar uma agenda propositiva. É importante, uma agenda mínima, sabe? Um negócio assim, minimamente. E não é assim um negócio genérico. Ah, somos a favor da família. Beleza, todo mundo meio que já sabe disso. Mas e aí? E na prática? O que é que você vai propor? Diante do cenário atual, por que você está falando que você é a favor da família? Porque você está insatisfeito com a agenda woke. No cenário atual, qual é a proposta? Qual é a proposta? O que vai propor? O que a gente vai
sei lá, comentar nas redes sociais, defender. O que é que os militantes, o que é que as tias do Zap vão poder contar para suas amigas que ainda não se interessaram pela política? Quais são as propostas dos representantes da direita para lidar com essa situação? As tias do Zap têm 1000 amigas e os tios do Chaco 1000 amigos que eu tenho certeza que se preocupam com a família, estão incomodados com a agenda woke, que eles nem sabem que se chama agenda woke. Mas e aí? Eu falo que não, o nosso deputado estão propondo o quê? Sabe? Até no campo cultural, que é um campo que a direita domina bem. E eu tenho certeza que a direita tem dessa. Se sentar botando papel, tem dessa. Tem que ter uma agenda propositiva mínima. Aí, falando da questão de welfare, um olhar nos trabalhadores dos níveis mais básicos. Aquele cara que não ganha muito. E aqui vamos ser o mais honesto possível. Tem 1000 problemas, é uma situação complexa. Mas na hora que a gente pensa no Brasil, na hora que a gente pensa em quem trabalha 6 dias por semana na carteira de trabalho, em geral, é o cara que estudou e concluiu a universidade, ou em geral são aqueles empregos que requerem uma qualificação menor? Normalmente quem trabalha 6 dias por semana né, obrigatoriamente, porque ele é fechado na carteira de trabalho, normalmente é o médico, ou é a caixa de supermercado. E o domingo, aí, trabalho no domingo é puxado, né? Sabe? É puxado. Aí, veja como são as coisas. A Choquei comenta o seguinte: mais de 1,1 milhão de pessoas já assinaram a petição pública para o fim da escala de trabalho 6 por 1 no Brasil. Aí um rapaz chamado Guilherme Reno compartilha falando o seguinte, ó: o problema do vagabundo é que ele não quer ser vagabundo sozinho, ele quer forçar quem não é a também ser. Essa questão da jornada tem uma componente política. A principal componente, na verdade, é você sair de 5 para 4 dias. Aqui tá falando de sair de 6 para 5. Mas você pode realmente ter um impacto econômico nisso. E você tem que mensurar esse impacto econômico. No final do dia pode até ser prejudicial para o trabalhador. Às vezes ele pode achar, não, isso aqui vai ser bom. Às vezes pode na frente gerar algum tipo de desemprego. Aumento de inflação pode causar 1000 coisas. Agora, você chamar o cara que trabalha sábado e domingo de vagabundo, eu tenho certeza, olha só, gente, tem 1.100.000 pessoas que assinaram isso. Tem uma parcela que entende os seus pormenores, mas eu acho que a maioria não faz a menor ideia de que isso talvez possa se virar contra ela. E se as pessoas acham que pode se virar contra ela, que o empregador não é tão malvadão, não é isso nem aquilo, eu acho que a gente tem que tentar colocar os assuntos de uma maneira um pouco mais educada. E não é chamando os outros de vagabundo. Aí o Flávio Garage é mecânico. Não é que seja uma profissão que não requeira, né, muito estudo. O mecânico tem que saber muita coisa, mas você não tem que ir a uma universidade para ser mecânico. Vamos só falar assim. Ele comenta assim, ó: o problema do liberal médio é isso aqui. O cara não conhece a realidade do Brasil. Ele acha que todo mundo é empreendedor nato, que todo mundo trabalha no Bradesco. Meu amigo, caixa de supermercado que ganha R$10 por hora, tem que trabalhar 3 domingos por mês, descansar 2 dias por semana. Deve ser um pouco justo, né? Trabalhar 5 dias. Então, assim, as pessoas que olham para essas situações e conseguem enxergar as suas complexidades, têm que olhar para o próximo e ter um pouco de empatia e tentar compreender o que a pessoa está falando, em que universo ela vive. Essa postagem do Flávio Garage, quando eu recortei ela, tinha 28.000 likes. Porque a realidade do brasileiro é uma realidade muito dura. O brasileiro é muito pobre. E o liberal médio no Brasil, me perdoa, a maior parte é playboy. Tá preocupado com as ações da bolsa. Oh, meu Deus do céu, o pobre tá preocupado em comprar feijão e carne. Se a direita não entender esse processo, não começar a pensar nisso, a gente vai ficar patinando. Olhem os exemplos lá de fora. A turma adora olhar pro lado de fora, a turma adora olhar o Trump, adora olhar o que tá acontecendo na Europa. Gente, vamos olhar e também vamos aprender o que tem para aprender. Olha essa matéria de 2020. Eu tinha visto essa matéria esses dias. Eu acho que vem a calhar. País não cria vagas com ganho acima de 2 salários mínimos há 14 anos. Eu falei, minha Nossa Senhora, não é possível isso. Né? Ele tá falando isso em termos absolutos. Óbvio que cria, mas a quantidade de empregos e de vagas que são perdidas, junto com as vagas que são criadas, o saldo é negativo. Aí, olha o gráfico. Isso não é de agora.
Desde 2006, né? 14 anos. Longe de 2020. Mas enfim, ó. Economia de salários baixos. O Brasil não consegue criar novos postos de trabalho com remuneração acima de 2 salários mínimos. 2006. Até 2 salários mínimos é em cinza, né? E, sei lá, cinza bem escuro, acima dos salários mínimos. Teve um saldo positivo de 1.703.000 vagas, mas foram removidas empregos com maior remuneração, 206.000 vagas. E isso vai seguindo, né? E se intensificou muito no pós-crise econômica, né? A partir de 2014. E aí? Eu acho que esse daqui é um assunto que ele meio que passa pela política. Eu acho que esse aqui é um assunto que preocupa vocês. Preocupa o filho de vocês. Os netos de vocês. Sobrinho de vocês. Talvez você mesmo. A gente não vai debater sobre isso daqui nunca. Eu queria ter uma solução para aqui, para você falar, gente, eu tenho uma solução. Não tenho. Eu acho que o caminho, isso aqui passa pela reindustrialização. Até porque a própria matéria fala sobre isso, né? Nos últimos anos, o setor industrial, que é o responsável pelos melhores empregos, vem perdendo espaço no PIB para o setor de serviços, com vagas menos qualificadas. A valorização do salário mínimo acima da inflação não foi acompanhada pelo aumento da produtividade. O aumento da oferta de trabalhadores qualificados foi maior que a demanda dos empregadores, o que desestimula a alta dos salários. Então tem um problema aqui. Tá faltando trabalhar. Então tá sobrando gente em procura. Quando tá sobrando um trabalhador, né, você paga pouco, porque qualquer um aceita a vaga. Então, tem que ter mais vaga de emprego, a economia tem que estar mais aquecida, tem que aumentar a produtividade. Isso envolve maquinário, isso envolve qualificação das pessoas, que envolve educação. E também envolve reindustrialização, que é um tema que está sendo discutido em todo o planeta Terra, menos no Brasil, pessoal. Menos no Brasil. Quando foi que a gente viu a última vez alguém propondo alguma coisa concreta sobre a reindustrialização do Brasil? A gente não vai discutir sobre isso nunca. Qual vai ser o momento? Não tem que tirar o Lula. Tirar o Lula! Tirar o Lula! E... Tá, beleza, vai tirar o Lula. E eu acho que o Lula não vai ficar a partir de 2027. 2027, quando a gente voltar, que a gente vai começar a pensar nisso? Sabe? Não dá pra gente ficar na agenda de costumes, na agenda de liberdade de expressão e esquecer de todas as outras. A gente tem que somar. Temos uma bancada só de deputados, quase 100. Se dividir em grupos e cada grupo pegar um tema a mais do que esses dois. Um pega segurança pública, outro pega comércio, outro pega indústria, pega, sei lá, segurança pública, vai fazendo educação. Pô, não é possível isso. Não é possível isso. Olha o que está acontecendo, olha o que está levando a direita a ter prosperidade na Europa, nos Estados Unidos. Eu acho que vale a pena seguir um caminho minimamente similar. Dar uma focada, uma ampliada no debate público. Minhas opiniões. Diante também de tudo que eu estou vendo na imprensa. Acho que esse caminho é importante. Temos que também tratar desse assunto um pouco mais sério. Veja que a gente começou o vídeo falando de aleatoriedades, né? Agenda de costumes. Liberdade de expressão. A gente começou a falar nisso no vídeo, mas também falamos de outras coisas. E para terminar, voltando a assuntos que não deveriam ser tão importantes, mas o que a Globo faz diariamente e a defesa que a Globo faz da perseguição contra os propagadores de fake news nos obrigam a comentar sobre isso. A Poliana Casemiro trabalha na Globo, no G1, mas parece que não leu seus coleguinhas. Porque a Poliana Casemiro fala o seguinte: Brasil vai ficar inabitável até 2070 por causa do calor? Especialistas dizem que estudo da NASA não diz isso e que dado foi distorcido. Uai, é mesmo? Circulam nas redes, né? É a tia do Zap. Informações que o estudo da NASA teria dito que o Brasil ficaria inabitável em 50 anos. No entanto, a pesquisa não cita o país e não fala sobre regiões ficarem inabitáveis. A Folha de São Paulo também comentou sobre isso. Vou até mostrar 2 parágrafos. O Brasil vai ficar inabitável? Telefone sem fio jornalístico falseia complexidade climática. Aí o Reinaldo José Lopes fala assim, ó. Talvez você tenha lido em algum lugar da internet. Fala o nome da Globo. Cita a Globo. Covarde. Não nessa Folha. Que o Brasil pode se tornar inabitável daqui a 50 anos por causa da emergência climática. Bateu uma ligeira vontade de me enforcar no pé de Cebolinha, confesso. Quando googlei a frase e vi a quantidade obscena de veículos de imprensa que já foram melhores,
replicando acriticamente as supostas afirmações de um estudo da NASA, nessas horas é triste constatar a falta de alfabetização científica de muitos de meus colegas, a ponto deles acharem que seria aceitável usar títulos como esse. Chamou os coleguinhas de burro, né? Olha aí o coleguinha. Olha ali embaixo. Olha ali embaixo. Eu quero saber quem foi que escreveu essa matéria, né? Que tá ali. O Globo. O Globo que escreveu. Foi a entidade. Foi o Roberto Marinho. Estudo da NASA aponta Brasil como um dos 5 lugares do planeta que pode ficar inabitável. Uai, mas e aí? Porque o João falou que o estudo não fala do Brasil, não cita o Brasil. Circulam nas redes. Circulam nas redes. Na rede não, no lixo da Globo. Eu estou circulando. A fake news foi divulgada pelo lixo da Rede Globo. O que circulou nas redes foram pessoas desmentindo o lixo da Rede Globo. Com a matéria da imprensa, né, de década de 80. Em 2010, a Amazônia, né, será uma imensidão de areia. Valeu, colega. Valeu. Aí, para falar do lixo da Rede Globo, homem fica preso à janela de carro no Recreio e é arrastado por avenida. Você fez essa história, ficou preso, o que tá acontecendo? Aí o subtítulo: suspeita é que ele tenha tentado roubar o motorista que reagiu. Esse aqui é o lixo da Globo. Não tem como chamar de outra forma. A mesma notícia pelo Metrópolis. Motorista acelera e ladrão fica pendurado em porta de carro. Homem fica preso. Ladrão. Homem fica preso. Ladrão. Isso é a Globo. Isso é a Globo. Isso aqui tá destruindo o país. Há décadas. A Globo talvez seja um dos principais problemas que o Brasil enfrenta, né? Quando essa porcaria estiver enganando os brasileiros, é difícil colocar o Brasil pra dar. Ai, mas é isso. Falei o que tinha pra falar. É até bom que se eu entrasse no... Deixa eu ver o que tem aqui logo em sequência. Ah, aqui é sobre a zona, que vai levar tempo, não. Não tem nada curtinho que dê pra falar em 2 minutos. Vídeo abaixo de 1 hora hoje, depois de muitos e muitos anos. Mas é isso, gente. Não vamos perder nunca de foco nessas questões culturais que a nossa sociedade é extremamente importante. É uma coisa que tá acontecendo dia após dia, que tá dando no saco. Eu mesmo sou das pessoas que já tá até perdendo a vontade de assistir filme. É só chateação, meia porreação, só uma questão ideológica. O que estão transformando a Olimpíada também. Não dá pra deixar de falar isso, não dá pra falar da questão da liberdade de expressão. Vamos da questão do Emílio hoje. Ontem, comentamos sobre a questão do Nicolas, a denúncia da PGR, que a Polícia Federal foi contra. Gostamos que o Diego Escostegui falou, né? Até sobre o procurador que apresentou a queixa. Enfim, a gente comenta, mas também comentamos de outros assuntos. E aí eu tento seguir por essa linha, né? Porque eu acho que você não pode cobrar sobre algo que você não tá fazendo, né? Então tem que dar um exemplo mínimo. Queria poder chegar aqui e apresentar 1001 soluções pra vocês. Falar, gente, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, papá. Mas não tenho essa capacidade. Quem sabe um dia, espero que um dia tenha, continuar estudando todo santo dia. Eu sei que hoje eu sei mais do que antes. Eu sei que hoje, quando eu olho para essas questões econômicas, que está acontecendo, eu me sinto muito mais preparado para falar sobre esses assuntos hoje do que 3, 4 anos atrás. Por quê? Porque eu, sei lá, todo dia eu tô lendo uma coisinha aqui, uma coisinha colar. Como também me sinto mais preparado para falar sobre a questão da liberdade de expressão, o que aconteceu no Brasil, a perseguição contra a direita, o que aconteceu ao longo das décadas, dos séculos, que fizeram o Brasil se tornar o que o Brasil é hoje. Por quê? Porque foi estudando. Ninguém sabe tudo. Eu não quero que os deputados amanhã se tornem Albert Einstein, saibam tudo e tenham todas as soluções para o Brasil. Mas a gente tem que começar em algum momento. Tem que começar, tem que se aprofundar, tem que correr atrás. Tem que correr atrás, tem que correr atrás. Eles ganham muito bem. Sei que a vida é dura. Sei que não é fácil estar lá. Muitos falam isso, né? Beleza, cão, mas vamos trabalhar, fera. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Aí tá chegando aqui no final. Nem todo mundo ficando no final. Fala pra vocês uma coisa. Tem um dia... Nós temos 2 meses.
E o caso anterior tem um mês anterior. Às vezes outro alguém me manda mensagem, né? Sei lá, às vezes eu comentei alguma coisa, a pessoa viu, tá com alguma dúvida. Aí eu sei, eu já sinto mais como é a coisa. Aí o cara chega, manda as mensagens. Aí daqui a pouco, sei que a gente pode até falar sobre isso, né? O cara tá se convidando pra uma live. Aí nesse dois eu falei, não, a gente pode ver. Agora sim. Também eu quero te perguntar outras coisas. Aí falou, o quê? Não, o que eu quiser. Aí não sei o quê, porque tem alguns temas assim que eu falei, então não vai ter live. Ou faz uma live pra eu poder perguntar o que eu quiser, ou não vai ter. Não vou ficar aqui abrindo meu canal pra fazer propaganda pra político, irmão. Tenho aqui a informação pra comentar todo santo dia. Se eu fazer propaganda de algum político, eu prefiro chamar Bolsonaro. E que nunca chamei. Eu acho até que Bolsonaro não me negaria uma entrevista, mas não acho que foi o filme pra tanto que qual vai ser o ganho disso no final do dia também, né? De coração, qual vai ser o ganho disso? Vai ter ganho pra mim, né? Vou ganhar muito like, muito seguidor, mas pra Bolsonaro não acho que vai somar em nada. A minha audiência, a audiência que ele tem é muito maior que a minha. Tô tentando contribuir com alguma coisa, né? Não sugar nem nada. Não tô reclamando de quem faz isso. Tô falando que tentar ajudar. Agora, com o deputado eu queria, porque eu, beleza, ia dar um palco. Esse era meu plano, né? Eu ia dar um palco e depois eu começar a jogar umas coisas no meio dos peitos. Falar, e aí, cara? E esse tema aqui, o que é que você tem a falar? E eu tenho certeza que na hora pensou, né? Falei, eu não vou saber falar nada, vou ficar meio quieto. Aí, às vezes, ainda pior que às vezes ainda chega assim, ó. Aí vem um fala comigo. Eu mando no privado, falo, cara, dá uma olhada nesse tema aqui, ó. Aí eu mando Atlas, mando um capítulo. Se tu se interessar, depois eu mando mais. Ah, não, vou ler tudo. Aí eu respondo, cara, tu não vai ler tudo, tem 400 páginas. Lê esse tema, dá uma folhada, vê se te interessa. Tu acha que a turma volta a responder? Nem volta mais. Nem volta mais. Chega a me dar assim, olha assim, ai meu Deus. Mas eu insisto, eu tenho fé, tenho esperança. Tenho fé, tenho esperança. Tenho fé, tenho esperança. Uma hora a coisa tem que ir. Uma hora a coisa tem que ir. Também se não for, a gente vai ficar aqui todo santo dia enchendo o saco até quando deixarem. E é isso. Fico por aqui. Passou de uma hora. Me perdoe. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Eu falei dele agora, né? Kimpaim.com, sem BR. Rumo no meio, dia 15 agora, né? De agosto. Saiu de junho. Serão 18 livros publicados. 18 livros publicados na era Lula. Até o final serão 48. Nossa senhora, já passou de um terço pelo menos. Compartilha, volta amanhã e eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!